E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a Shalom de Yahweh esteja na vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, continuarei falando acerca do jejum, que é o tema que eu tenho abordado nos últimos dias aqui no meu canal, tanto na última live que eu fiz, quanto também no último vídeo, onde lá eu detalho os tipos de jejum segundo as escrituras, o jejum parcial, como o de Daniel, o jejum mais comum, que é o jejum à base de água, ou o jejum absoluto, onde nem água se ingere. Nesse vídeo também eu falo mais sobre como você pode iniciar esse hábito e iniciar esse processo que com certeza é muito importante na sua vida. Algumas coisas, alguns preparativos que você pode fazer. Tudo isso eu acho muito importante de enfatizar. Mas hoje, nesse vídeo aqui, o foco será em adentrar acerca dos distintos propósitos relacionados ao jejum e que são relatados nas Escrituras. Então, há vários propósitos diferentes para que nós possamos jejuar, o que só indica claramente a importância e essencialidade desse hábito na nossa vida e desenvolvimento espiritual. Existe um propósito primário que nós nunca podemos deixar de esquecer. Esse é o propósito que sempre deve ser o foco central em qualquer jejum que iremos adentrar, que é agradar ao Criador. Todo jejum que nós devemos fazer deve ser em prol de agradar ao nosso Pai Altíssimo, de fazer a vontade dele, de se sujeitar àquilo que realmente lhe agrada, que nos leve cada vez mais a uma comunhão, a um relacionamento com ele, uma vida de santidade, de obediência. Então esse deve ser o propósito primário e absoluto em qualquer jejum que você irá estabelecer na sua vida. O propósito não deve ser a sua saúde, o propósito não deve ser agradar a outra pessoa, o propósito deve ser agradá-lo, fazer a vontade dele. E em prol de realmente fazer aquilo que lhe agrada, você estabelece o jejum como um hábito de sua vida. Então é muito importante que tenha esse foco, porque no passado, lá em Israel, nós vemos, por exemplo, em Zacarias 7, onde o próprio Criador usou o profeta Zacarias para fazer uma pergunta para aquele povo. Durante esses 70 anos, para quem vocês jejuaram? Para quem vocês comiam e bebiam? Não era para vocês mesmos? Porque esse povo se apartou dos mandamentos do Criador. Eles não faziam tais coisas para agradá-lo, eles faziam tais coisas para amaciar o próprio ego, para satisfazer os seus prazeres, ou mesmo para aparentar aquilo que eles não eram. Então, esses propósitos do jejum, inclusive os jejuns hipócritas, que o Messias condenou abertamente, onde a pessoa dizia que estava em jejum, ficava até com a cara abatida, só para parecer que estava em sofrimento e que estava ali passando por dores e dificuldades e que era uma pessoa especial para isso. Todos esses tipos, todos esses propósitos são hipócritas e não agradam ao Criador. Portanto, se o foco, se o alicerce não ser em fazer a vontade do Criador, o jejum de nada vale. Então, tendo isso muito claro na sua mente acerca desse propósito primário em cima do jejum, temos também outros propósitos secundários que você pode fazer em relação ao jejum. Ao todo eu separei aqui cerca de 12 que eu encontrei nas Escrituras, mas pode ser até que existam mais. O primeiro desses propósitos secundários que você pode ter ao iniciar um jejum na sua vida é um jejum em forma de arrependimento. Ou seja, você comete um pecado, você reconhece que cometeu um pecado e você decide se voltar ao Criador mostrando o arrependimento genuíno que você teve através de oração, através de jejum e através de uma busca sincera com Ele. Nós vemos nas Escrituras esse exemplo de jejum em forma de arrependimento, como o que aconteceu lá em 1 Samuel, no capítulo 7, onde o profeta Samuel exortou o povo para abandonar os seus ídolos, Baal e Astarote, e se voltar ao Criador. O povo percebeu que tinha errado, tinha pecado, decidiu se voltar ao nosso Pai Celestial através de orações e também através de jejum. Então, o jejum em forma de arrependimento é um propósito muito bom e muito importante para você fazer em cima dessa prática. Você cometeu um pecado, você reconhece e você decide fazer um jejum, um quebrantamento, claro, alinhado com oração, para você se voltar ao Criador, para que realmente você possa se alinhar à vontade dele, fazer uma techuvá de forma genuína, já que o arrependimento, segundo as Escrituras, é
indica retorno ou volta às origens. E não somente um remorsinho onde você comete um erro, se lamenta por esse erro e depois volta a cometer os mesmos erros. Não. O jejum, nesse caso, é para que você não volte a cometer os mesmos erros, para que você realmente consiga dominar os desejos da sua carne. E claro que isso envolve também um certo lamento após o pecado. Então esse é o primeiro tipo de propósito que você pode estabelecer em cima do jejum, que é o de arrependimento. Outro propósito muito importante é o jejum para consagração. Nesse caso, você não necessariamente cometeu um pecado, mas você busca não cometer pecado. Você busca aumentar a sua santidade, se consagrar, se separar ainda mais para o serviço ao Criador. E nós vemos esses exemplos de jejum, de consagração nas Escrituras, como por exemplo em Números 6, quando os nazireus, ao fazerem o voto de nazirato, eles tinham que se abster de vinho e de todos os derivados de uva. Então ali era um certo tipo de jejum. O próprio Daniel, para não se contaminar com as carnes sacrificadas aos ídolos no palácio real de Nabucodonosor, ele decidiu fazer um jejum à base de legumes e de água, que é o conhecido jejum de Daniel que falei no vídeo de ontem. Então esse é outro jejum que é em forma de consagração. Temos também outros servos do Pai, como Moisés e Elias, que jejuaram incríveis 40 dias para um propósito específico onde era necessário que eles se consagrassem. Moisés, nós sabemos que ele se deparou com a glória ali do Messias, já que o Messias estava representando o Criador. E para que ele conseguisse sobreviver àquela glória, ele não poderia estar normalmente como ele estava. Ele tinha que estar em uma consagração acima do comum. É por isso que houve ali um evento sobrenatural, onde ele ficou 40 dias sem comer e inclusive sem beber. Então o jejum em forma de consagração é também um dos mais importantes enfatizados nas Escrituras. Você entende que você precisa aumentar a comunhão com o Criador, o relacionamento com Ele. Você entende que você precisa evitar o pecado, para você não cair em tentação. E em prol disso você faz um propósito de consagração, alinhado tanto com orações quanto com jejum. E com certeza esses dois são ótimos para que você aumente ainda mais a sua consagração, para que você esteja ainda mais sensível à voz do Criador, para que você obtenha respostas, revelações e para que realmente você consiga dominar melhor a sua carne. Outro propósito relacionado ao jejum que você pode estabelecer na sua vida é o conhecido jejum do Yom Kippur, que é um jejum onde você humilha e aflige a sua alma. Quando você entende que a nossa carne luta constantemente contra o espírito, que constantemente nós temos essa luta intrínseca em nós e que nós precisamos vencer a carne para de fato servir ao Criador e adentrar no reino celestial, afligir e humilhar a alma durante um momento específico é muito importante. É por isso que em Israel no passado havia o dia do Yom Kippur, o conhecido dia da expiação, onde os hebreus jejuavam completamente, inclusive de água, durante um dia completo, durante 24 horas, pois eles entendiam que naquele dia específico representava o julgamento final que todas as pessoas irão passar algum dia, e que para isso elas precisam ser aprovadas, e para serem aprovadas, para terem seus pecados perdoados, elas precisam se humilhar, precisam se quebrantar, se sacrificar diariamente, mortificando a sua carne e fortalecendo o espírito, porque aquele que semeia para a carne colherá destruição, e aquele que semeia para o espírito colherá a vida eterna. Então sim, é outro propósito relacionado ao jejum muito interessante, onde você aflige, humilha sua alma, porque é o que é falado, inclusive nas parábolas que o Messias enfatizou, do fariseu, do publicano, que aqueles que se humilham serão exaltados, enquanto que aqueles que se exaltam serão humilhados. Quanto mais a gente se humilha perante ao Criador, mais chances nós temos de sermos exaltados. Então é muito importante a gente constantemente se humilhar. É um exercício de humildade, reconhecer a nossa limitação e total dependência dele, reconhecer que nós precisamos vencer essa luta, essa batalha contra a carne. E quando a gente aflige a nossa alma, negando uma necessidade tão básica do nosso cotidiano, que é de você comer um alimento ou de beber uma água, isso com certeza traz efeitos grandes no mundo espiritual. E, inclusive, o Pai vai te capacitando após você concluir um propósito desse para você vencer as tentações e o pecado na sua vida.
Então é outro propósito relacionado ao jejum que é bem interessante e que inclusive é um mandamento, já que a guarda do Yom Kippur, assim como as demais 7 festas, são mandamentos perpétuos que o Criador instituiu para o seu povo, que apontam para acontecimentos atemporais que Yeshua realizou. Outro tipo de propósito relacionado ao jejum também que é muito interessante você fazer é o jejum onde você busca pela proteção divina. Por exemplo, você sabe que alguma coisa pode acontecer na sua vida. Você sabe que você pode estar correndo algum risco, que você pode realmente estar sendo ameaçado e com isso você faz um propósito de jejum para pedir proteção ao Criador. Nós vemos esse exemplo de jejum relacionado à busca pela proteção divina com aquilo que aconteceu no livro de Esther, onde Esther, junto com Mardoqueu, proclamou um jejum para os judeus para que eles jejuassem completamente durante 3 dias, para que Esther tivesse sabedoria ao falar com o rei Assuero, conseguir libertar a todos os judeus que estavam sentenciados à morte depois do decreto de Amã. Então esse é um jejum em busca da proteção divina. No livro de Esdras, quando Esdras e os israelitas percebiam que eles haveriam de passar por inúmeros povos complicados, por inúmeros povos malignos, ladrões, salteadores que poderiam exterminá-los, para voltarem a Jerusalém, já que eles estavam voltando do exílio que eles ficaram durante 70 anos, Esdras decidiu proclamar um jejum, tanto para ele quanto para o povo. Mais um exemplo nas Escrituras desse tipo de jejum, onde se pede a proteção divina. Outro propósito de jejum que você pode estabelecer na sua vida é o jejum para a cura de enfermidades, isso mesmo. Esse tipo de jejum é relatado em Salmos 35, no verso 13, onde Davi jejuava pelos enfermos. E podemos perceber também, inclusive é algo que falarei na live que farei amanhã no meu canal acerca do jejum, que o próprio jejum ele ajuda a curar enfermidades. Olha que incrível isso. No livro apócrifo Apocalipse de Elias, que eu já disponibilizei nos meus canais, é falado inclusive que o jejum ele serve para curar enfermidades. Olha que interessante isso. E quando a gente entende, começa a estudar os efeitos que o jejum causa no seu corpo, tudo isso vai ficando muito mais claro. Hoje a própria ciência comprova isso através dos estudos do jejum intermitente. Por mais que eles não enfatizem o espiritual na história, eles enfatizam que existe um processo chamado autofagia, que quem realiza o jejum começa a experimentar, onde a pessoa que está em jejum e começa a passar por esse processo, ela passa por um tipo de restauração e purificação no seu interior, onde as células são renovadas. Então o jejum, sim, é um grande aliado, inclusive, para a cura de enfermidades. E para mim, esse texto nas Escrituras de Salmos 35 aponta para isso. Mas, como eu falo, na live que farei amanhã no meu canal, inclusive logo eu vou disponibilizar, fazer o anúncio de quando será o horário, falarei mais acerca disso. Tanto da relação do jejum com esse processo de cura que ele faz no nosso corpo, fazendo o paralelo com o entendimento da guerra espiritual que se estende dentro do nosso corpo, que é um entendimento que eu acho muito bonito e que eu espero que realmente edifique a sua vida amanhã. Outro propósito relacionado ao jejum, que também é muito interessante de se observar, é o jejum para vencer batalhas espirituais. É justamente o que Yeshua disse. Certas castas de demônios só são expulsas com oração e jejum. Então ele estava ali basicamente enfatizando que para você conseguir expulsar demônios de hierarquias maiores, que são mais trabalhosos, que são mais poderosos, não adianta só oração. A pessoa tem que estar tanto em oração como também em jejum, como ele mesmo fazia. Então o jejum é um baita de um aliado para as batalhas espirituais que vivenciamos no dia a dia. Às vezes a gente passa por situações muito críticas que talvez só um propósito realmente voltado para o Criador relacionado ao jejum para você conseguir vencer essas adversidades que você pode estar passando na sua vida. É claro que se você tem um coração sincero e voltado ao Criador com oração, vivendo uma vida de obediência, ele pode levar em conta. Agora, para que você consiga realmente expulsar algum principado ou potestade que está atuando diretamente na sua vida, tem casos que só com jejum é possível. Então o jejum é um grande aliado nesse sentido, tanto para você vencer as batalhas espirituais à sua volta, como também para ajudar outras pessoas a vencerem. E sabemos que passamos diariamente a todo momento por uma constante batalha espiritual. Então, já que passamos por tantas batalhas espirituais, é muito importante realmente estabelecer o jejum
como um hábito na nossa vida, para que cada vez mais a gente consiga ter êxito nessas batalhas espirituais, dependendo diretamente da atuação do nosso Criador em nossas vidas por intermédio de Yeshua. Além disso, nós também temos propósitos do jejum relacionado à aflição, quando os servos do Pai ficaram aflitos por saber que estavam para presenciar situações muito críticas, como por exemplo Josafá, ao ver que os moabitas e amonitas estavam prestes a invadir Jerusalém e provocar uma verdadeira guerra, Josafá decidiu proclamar o jejum. Ali era um momento de aflição total, que eles poderiam simplesmente perecer, e com isso Josafá decidiu, junto com o povo, se voltar ao Criador através do jejum. Davi, quando viu que seu filho iria ser morto, o filho que foi resultado do adultério dele com Batseba, ele também, por estar aflito, decidiu jejuar por um determinado momento. Porém, o Criador tirou a vida desse filho, porque mesmo que ele tenha perdoado Davi, Davi colheu o que plantou, porque o erro que ele cometeu realmente foi muito grave. Ou também o caso dos ninivitas, onde Jonas pregou arrependimento para Nínive, dizendo que era só questão de tempo até o Criador estabelecer um juízo naquela cidade, e os ninivitas ficaram aflitos, perceberam que não tinham outra solução a não ser buscar e clamar ao Criador, e com isso também eles jejuaram. Também nós temos o jejum em forma de luto, como o próprio Davi fez, ele jejuou em forma de luto por Jonatas e também por Saul, ou no caso de Esdras e Neemias, que após os pecados do povo daquela época, eles decidiram em forma de luto jejuar, além também de vestir vestes de pano de saco. Então o jejum em forma de luto também é outra forma. Você sente muito por uma perda que você teve, e você, para encontrar o consolo no Pai, o refúgio no Pai, você decide jejuar, como esses servos do Pai fizeram. E por fim, temos também outros propósitos relacionados ao jejum, que é o jejum em forma de intercessão. Assim como nós temos orações intercessórias, que é um tipo de oração, nós também temos um tipo de jejum relacionado a isso, onde você ora e jejua por uma pessoa específica, ou por pessoas em específico, por um grupo em específico que não é diretamente você. É o caso, por exemplo, do jejum proclamado de Joel, onde o Criador proclamou por intermédio de Joel um santo jejum para interceder por toda a nação de Israel antes do dia da ira do Criador. Ou o próprio Daniel também, no capítulo 9, ele fez um jejum para interceder por Jerusalém, para interceder pelo seu povo daquela época, que havia se afastado e transgredido os mandamentos do Criador. Por isso que eles estavam como exilados em outros povos, no caso na Babilônia. Então você orar e jejuar intercedendo por alguém, orando para que o Criador se manifeste na vida de uma pessoa ou para que essa pessoa se converta, é também uma forma de jejuar. Temos também jejuns onde você jejua e ora pedindo confirmações e respostas diretamente do nosso Pai Altíssimo, como o que rolou lá em Atos 14, onde os discípulos jejuavam para saber quem seria o presbítero daquela congregação, ou seja, eles estavam jejuando naquele propósito para buscar obter respostas do próprio Criador. É um tipo de jejum muito comum que você pode fazer no seu dia a dia. Às vezes você tem dúvida de qual caminho trilhar, se realmente você está vivendo uma vida correta, e com isso você decide jejuar para obter respostas, e com isso, sendo da vontade do Pai, Ele pode te trazer tais confirmações que você busca. E os dois últimos propósitos relacionados ao jejum é você jejuar para se preparar para o ministério ou propósito específico, como o nosso próprio Messias, que jejuou por 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério de redenção da humanidade. Ou também os profetas, temos exemplos nos profetas onde eles também jejuavam e se consagravam antes de iniciar o ministério, ou também o que é relatado em Atos 13, onde os discípulos estavam buscando pelo Criador e inclusive estavam se preparando junto com Paulo e Barnabé para que os mesmos começassem o ministério apostólico para conseguir fazer inúmeras missões por outras nações e anunciar o Evangelho. Então era um tipo de preparo parecido com um propósito relacionado com consagração, porém mais específico para um propósito direcionado pelo próprio Criador, o que nas Escrituras é chamado de ministério, onde cada pessoa tem um tipo de ministério, cada pessoa tem um tipo de um dom, e você pode jejuar em prol disso, de você aprimorar o seu dom, de você entender o propósito que o Pai quer realmente
agir por intermédio de você. E o último tipo é mesmo um jejum em forma de adoração, onde você jejua para adorar ao Criador. Adoração ao Criador, como já falei em alguns vídeos, vai muito além apenas de você louvar a Ele. É de fato você viver uma vida correta, uma vida santa, porém há como sim você, além de orar, além de louvar, você também jejuar como forma de adoração ao Criador, por demonstrar que você realmente está servindo a Ele, que você deseja buscá-lo. E isso nós vemos, inclusive, em Atos 13, que está relacionado ao último propósito que eu falei, onde os discípulos, para conseguirem ajudar Paulo e Barnabé em suas missões, estavam adorando ao Criador e, além de adorar, eles estavam também jejuando. Então foi relatado aí nesse vídeo cerca de 12 propósitos distintos relacionados ao jejum que você pode começar a fazer na sua vida. E aí? Já não são motivos suficientes para você começar essa prática na sua vida? O que você está esperando? Viu só como que é muito claro nas Escrituras e que essa é a vontade do Pai para as nossas vidas? É por isso que Yeshua falou: quando o noivo lhe será tirado, os meus discípulos jejuarão. Quando jejuardes, ou seja, em algum momento eles jejuarão, não serão como os hipócritas, mas jejuarão da forma correta, não buscando a aprovação dos homens, mas buscando a aprovação direta do nosso próprio Criador. Então são muitos e muitos os propósitos, são muitos e muitos os sentidos que você pode estabelecer na sua vida relacionado ao jejum, mas todos devem ter esse alicerce em agradar e fazer a vontade do Pai. Como já enfatizei aqui, eu espero que realmente tenha ficado muito claro. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha tocado no seu coração. Se você gostou, deixa aí um gostei, curta, comenta, compartilhe, se você acha que faz sentido, para que mais pessoas que estão querendo iniciar nessa prática vejam como iniciar e vejam qual propósito elas podem estabelecer para de fato botar em prática o jejum em suas vidas. Eu tenho certeza que a sua vida nunca será mais a mesma quando você realmente decide estabelecer um santo jejum para agradar ao nosso Pai Altíssimo. Mas é isso, eu vou nessa. Fica aqui o aviso que amanhã farei uma live no meu canal em cima desse assunto e que o Eterno venha estar na vida de cada um de vocês. Shalom.